Medicina de Ponta. Hoje eu tenho a honra de estar entrevistando o Dr. Arnaldo Amado Ferreira Neto, o qual é especialista em cirurgia de ombro. E como é de costume, no programa Medicina de Ponta nós tentamos trazer o que há de mais moderno dos avanços das diversas patologias. E hoje vamos conversar especificamente sobre artroscopia do ombro, que é um grande avanço no tratamento das doenças do ombro. O Dr. Arnaldo, além de ser formado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele fez residência, mestrado e doutorado lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia e ainda hoje atua como médico assistente do grupo de ombro e cotovelo, além de eu ter o prazer e a honra de ter sido colega de residência dele lá no IOT. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bem, Rafael. Quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein? São 20 anos já que se passaram. 20 anos. É um prazer estar aqui. Você seguiu os mesmos caminhos do seu pai, né? Seu pai é especialista em ombro também, né? Foi pioneiro na cirurgia de ombro no Brasil, na década de 80, né? Foi o primeiro ambulatório de ombro organizado, acredito que seja na América Latina, foi lá no nosso instituto. Foi o seu pai que começou. E o seu avô era médico também? Meu avô era médico, mas meu avô era médico legista, professor adjunto da faculdade também. Formado lá também? Também formado lá. Que ano que o seu avô se formou? Ele foi uma das primeiras turmas, se não me engano, a terceira turma da faculdade e seguiu a carreira de médico legista, foi primeiro clínico e depois foi médico dentro da cadeira da medicina legal. Mas a Avenida Doutor Arnaldo tem alguma coisa a ver com o seu avô? Não. São 3 Arnaldos da mesma faculdade, né? Mas o Arnaldo da Avenida é em relação ao professor Arnaldo Vieira Carvalho, que é o fundador da Faculdade de Medicina. Tá certo. E o seu avô como é que se chamava? Arnaldo Amado Ferreira. Daí seu pai é o filho? Eu sou o neto. Certo, você é o neto. Seguindo os caminhos na cirurgia do ombro. Isso mesmo. E você já avançou um pouco mais, né? Que seu pai não faz artroscopia de ombro. Não faz, né? Mas ele, na época, nos anos 80, no meio dos anos 80, 85, 87, que começou a cirurgia de ombro, a artroscopia começou a aparecer, mas numa forma muito rudimentar ainda, né? Com uma forma diagnóstica, ele começou a fazer. Depois a cirurgia de ombro, ela passou, de uma certa forma, parou-se no tempo em relação, principalmente por causa os métodos e os instrumentos que não tinha muito bem. A cirurgia de joelho já tinha um avanço muito grande em relação à cirurgia artroscópica. E o grande impulso, o boom da cirurgia na artroscopia do ombro foi na década de 90 e hoje praticamente a maioria das cirurgias que nós, quando são de partes moles, ou seja, que você não envolve o tecido ósseo, a maioria dessas cirurgias são feitas de forma artroscópica ou se pode fazer de forma artroscópica. É a moda, né? A cirurgia por artroscopia. Isso. Keyhole operation, né? A minimamente invasiva, minimamente invasiva, é o né? termo que o trauma é mínimo, né? Uhum. Bom, eu vou deixar você explanar uma aulinha aqui, que ele trouxe muitas imagens, o doutor Arnaldo trouxe muitas imagens aqui, então vamos ouvir ali um pouquinho aqui, fazer algumas explanações. Tá ok. É toda sua aqui. Então tá bom. Em relação à artroscopia do ombro, a artroscopia, na realidade, não é uma especialidade dentro da ortopedia. Na realidade, a artroscopia é um método cirúrgico que você usa instrumentos específicos, como câmeras e instrumentais específicos, para você poder fazer o acesso cirúrgico junto aos tecidos e às partes mais internas, dentro da articulação, de uma certa forma, é assim que ela funciona. Então, é um arsenal que o ortopedista tem e dentro da especialidade da cirurgia do ombro, os ortopedistas se formam em relação a esse tipo de procedimento. Então, de uma certa forma, existe a necessidade de você ter instrumentos específicos. Eu vou mostrar algum deles aqui, que é um arsenal que os hospitais têm, né, para a gente poder fazer a cirurgia. Então, vamos mostrar aqui nas imagens que nós estamos vendo aqui. Isso aqui seria um carrinho, né, onde você tem todo o instrumental, que é parecido com os instrumentais para a videolaparoscopia, que é feita na cirurgia geral. Nós temos um monitor, fonte de luz, temos aparelhos de documentação para fotografia e videocassete, filmagem, aparelhos especiais que é a própria câmera que nós temos aqui, né, aqui em cima.
para você poder fazer a cirurgia artroscópica, que é passada nesse vídeo, né? E nós temos também instrumentos que são que nós usamos para fazer desbridamento dos tecidos e da parte óssea. Seguindo aqui, isso aqui é um tipo de instrumento que a gente usa, é uma cânula, onde você faz a colocação de soro dentro da articulação ou no espaço na região do ombro, que é um espaço que a gente chama de subaracromial, onde a gente pode fazer o uso de soro fisiológico para você distender e você ter o acesso e a visualização dos tecidos. Essas são essas cânulas. Qual que é o diâmetro aqui, né, de uma cânula dessa? Essas cânulas variam o diâmetro conforme a sua utilização. Normalmente as cânulas de fluxo, para você manter o soro que é de forma contínua e de uma certa pressão, existem bombas de pressão que também você coloca, né? Em torno de uns 4 milímetros a 5 milímetros é uma bomba uma cânula de infusão. Existem as cânulas maiores, que são cânulas que você vai fazer a instrumentação. Então você vai introduzir instrumentos e você vai fazer a cirurgia olhando pela câmera lá dentro da articulação ou então no espaço da região do ombro, né? Perfeito. Aqui é um outro tipo de cânula, notem que é uma cânula maior, né? Elas também têm umas ranhuras que para se prender na pele, para não ficar se soltando, né? E tem esses tipo de um obturador, né? Que você pode colocar fluxo de soro, né? Aqui na região, aqui atrás existe esse trocáter, né? Esse trocáter que você retira e você coloca, introduz os aparelhos, né? Por aqui, por essa parte, e você introduz os aparelhos por essa. Existe um obturador aqui que evita que o soro saia de uma forma mais constante, né? Aqui é um tipo de instrumento que nós usamos também, que é um bisturi elétrico especial, que você precisa cauterizar. Nas cirurgias, por exemplo, de joelho, você usa o garrote pneumático no membro, na raiz do membro. No ombro, a gente não consegue fazer esse tipo de situação, né? Existe sangramento. Sangramento, a gente precisa... É um bisturi que funciona no meio líquido, no né? meio líquido, exatamente. Esse é um dos bisturis antigos, né? Hoje tem uns bisturis de radiofrequência, que são mais modernos, em que além de você fazer a coagulação, você faz o desbridamento do tecido, né? São os bisturis de radiofrequência. Desbridar, você quer dizer... retirar tecidos. Retira tecido, né? Retira tecido. Quer dizer, ele queima e também retira tecidos. E você faz cauteriza também, né? Aqui é o chamado a lâmina de Shaver, né? Que é uma estrutura de uma forma tubular, né? E existe um motor aqui atrás que é preso numa caneta especial, como se fosse meio parecido com aquele instrumento dos dentistas, né? E isso aqui faz com que gire essa região, essa parte interna, aqui é a parte interna, e esse sistema de rotação vai triturando o tecido e notem que aqui existe ela é oca por dentro, existe um sistema de aspiração que vai aspirando o tecido que vai sendo desbridado. Danificado, né? Que não tem utilidade, está lá. Então, por exemplo, numa bursite, você pode fazer o desbridamento da bursa com esse tipo de instrumento, né? Perfeito. Aqui é um outro tipo de lâmina de Shaver. Notem que essa lâmina aqui, ela toda é como se fosse uma broca, né? Aqui na ponta, né? E essa é aqui para você fazer cirurgias onde você faz o desbridamento do osso. Você vai fazer uma raspagem do osso. Existem situações onde você tem um esporão embaixo do acrômio, então você faz a raspagem desse esporão com esse tipo de lâmina, né? E de alta rotação, e você tem um desbridamento ósseo perfeito. Aqui, já na área dos instrumentos específicos para o ombro, isso aqui é uma âncora de fixação. Aqui nós estamos vendo uma fotografia, aqui a articulação do ombro e aqui a borda anterior da região da glenoide. E essa aqui é uma âncora de fixação. Essa âncora é uma âncora metálica e nela tem preso um fio aqui. Nós introduzimos, rosqueamos essa âncora junto ao osso. É preso um fio nela que está dentro dessa chave e depois nós fazemos a sutura
do tecido que está aqui ao lado, que a gente vai mostrar um pouco mais para frente. Só explicando melhor, é necessário o uso de uma âncora para você poder amarrar, né? Amarrar exatamente. Dizer, é um parafuso que parece uma agulha de costurar, né? Que você prende uma linha, né? Você prende uma linha. Esse parafuso ele tem uma pequena orifício onde a linha, a sutura, o fio de sutura passa por ela ali. Você vai propriamente ancorar o tecido junto, né, ao osso ali para fazer a cicatrização de forma efetiva. Aqui é um tipo de instrumento que é importantíssimo, porque se você sem ele você não consegue fazer o ponto, né? É meio parecido com uma agulha de crochê, né? Aqui é uma ponta, ela é cortante, né? Ela é também canulada, né? E ela tem um disparador que sai esse tipo de clipe, né? Prende o fio aqui, né? Esse clipe você captura, né? Captura o fio, trava e você traz pelo tecido, por exemplo, o tecido estando aqui, você traz pelo tecido como se fosse dar um ponto, como se fosse parecido com uma costura. Você tem que dar o ponto lá dentro, mas... E trazer o fio para fora através daquela cama. Na realidade, você dá um nó do lado de fora. Do lado de fora. Às vezes é meio difícil das pessoas entenderem, mas basicamente é isso, né? Porque dentro, na artroscopia, como você tem 2, 3 furinhos de 4 milímetros, 5 milímetros, você puxa o fio para fora, dá um nó fora e amarra ele lá dentro. Exatamente. Tem um condutor, tem um instrumento que você leva o nó lá para dentro. Como se fosse um nó de gravata. Você dá um nó e desliza, né? Exatamente. E desliza lá para dentro. É isso mesmo. Doutor Arnaldo, mostra aí para nós como é que se posiciona, como é que é feita a anestesia. A anestesia é geral? Como é que é? É geral. Normalmente nós fazemos, no nosso protocolo é cirurgia geral com bloqueio plexular do plexo braquial do lado operado, né? O paciente fica nessa posição, é uma das formas de você fazer, em posição de cadeira de praia, ele fica semi-sentado, né? Com o braço livre, para poder fazer o acesso ao ombro, né? Aqui é o preparo do paciente, aqui seriam os portais, seriam os furinhos, né? As pequenas incisões, um posterior, um lateral e um anterior, que são os portais. Olhando por cima. Nós estamos olhando por cima o ombro. Aqui nós demarcamos o ombro com uma caneta, que é importante para as estruturas ósseas que são salientes na pele, né? Aqui uma imagem de anatomia, por exemplo, a parte interna do ombro, aqui a glenoide, a cabeça do ombro, os ligamentos que ficam aqui, o lábio da glenoide, que fosse um menisco do ombro. Esse número 1 é que mais dá problema, né? Onde quando nas luxações machucam aqui o ombro, aqui, né? Exatamente. Tudo isso aqui rompe e o indivíduo fica luxando e o braço fica saindo várias vezes. É o menisco do ombro. É o chamado lábio da glenoide, né? Mas é a mesma estrutura de um menisco do joelho. Bem parecida, bem parecida. Histologicamente falando. Bem parecida. Aqui uma outra imagem, a parte anterior do ombro, os ligamentos, né? Que ficam presos junto àquele lábio da glenoide, ou aquele menisco na parte interna, aqui é a parte posterior, o ligamento posterior do ombro. Só interrompendo, quando o ombro sai do lugar, esses ligamentos se rompem também? Se rompem também. Mas você consegue artroscopicamente normalmente eles se rompem junto da inserção óssea na glenoide, aqui junto com o lábio. Então você com a âncora você faz a reparação nessa região. Ou esse ligamento se alonga, você também tem uma forma de você encurtar o ligamento dentro da cirurgia, você consegue fazer isso. Perfeito. Aqui seria mais uma visão assim, tirando o braço do lugar, o ombro, né? Aqui o lábio da glenoide, os ligamentos aqui é uma peça anatômica, mostrando aqui o lábio da glenoide na frente, né? Aqui são já fotos de artroscopia, né? A parte da glenoide aqui na frente. Aqui o lábio da glenoide, um tipo de lábio que é mais frouxo, né? Aqui o lábio mais inserido. Esse é o lábio normal que você está mostrando. Normal de um ombro esquerdo, né? Perfeito. Quer dizer, a glenoide é onde a cabeça do húmero se encaixa. A cabeça do húmero está aqui. E aqui o lábio da glenoide é normal. Essa é a posição normal. Essa é a posição normal. Quando o normal. ombro sai do lugar, isso aqui se descola. Esse descola vocês vão ver num vídeo mais para frente que está aqui. Certo. Então, esse paciente era um lutador de jiu-jitsu. Esse é o lábio. Esse é o lábio, aqui uma parte anatômica dele, que é uma variação da anatomia, e ele está todo destacado aqui, meio já cicatrizado, solto, o ligamento aqui solto aqui na frente, já sem tensão nenhuma, e o lábio aqui lá na frente, bem, um aspecto já de um certo deterioração do lábio. Aqui nós estamos fazendo um destacamento dele, né? Para soltar, porque ele estava cicatrizado de uma forma ruim, né?
junto com o ligamento que está aqui embaixo, né? Notem aqui embaixo o ligamento frouxo. Aqui é um dos instrumentos que você pode dar um ponto no ligamento. Puxando o fio para fora. Esse aqui é uma situação que você pode fazer na cirurgia, que você usa um ponto para você tracionar o ligamento e você usar como afastando, né? Perfeito. Tá? Aqui nós estamos fazendo um destacamento maior com um tipo de uma raspa, aquele shaver que eu falei, que a gente desbrida o osso, deixar a parte do osso bem cruenta, sangrante, para poder fazer a cicatrização. Aqui então a colocação de uma âncora, né? Faz primeiro um furo na glenoide, aqui a colocação da âncora era uma âncora metálica, notem que a âncora já está introduzida no osso, e aquele fio que fica preso naquela janelinha da âncora, né? Aqui é um ponto que é dado, naquele clipezinho que eu mostrei para vocês, aqui fazendo a sutura daquele ponto, aí o ponto é levado para fora pela cânula, depois nós damos o nó e empurramos, né? Notem aqui. O nó de gravata. O nó de gravata. A gente chama de nós deslizante, né? Que a gente chama esse tipo de nó. Esse empurrador aqui é importante a gente ter. Aqui a colocação já de mais uma âncora, né? E mais um pontinho. A gente pode passar para frente, né? Uhum. Olha. Aqui uma outra tipo de cirurgia que a gente faz é a anatomia do espaço entre o acrômio e a cabeça do ombro, e tem os tendões do ombro, onde ocorrem as bursites e as tendinites, as rupturas de uma estrutura de tendões do que nós temos no ombro, que é o manguito rotador. Aqui tem um outro diapositivo, aqui o manguito, né, o supraespinal, rompe, né? Esse tendão que rompe. Nós já tivemos até recentemente um atleta brasileiro aí que teve uma lesão importante, né, antes das Olimpíadas. Aqui seria a bolsa serosa. Aqui é uma imagem esquemática, ela é uma membrana que lubrifica entre o tendão, faz um mecanismo de deslizamento entre o tendão e o osso. Essa famosa bursite. Na realidade, a dor no ombro antigamente era rotulada como uma bursite. Mas, na realidade, a dor no ombro tem várias causas. Uma das causas é a ruptura do manguito, e a bolsa serosa está inflamada junto com essa ruptura do tendão, ou mesmo com a inflamação do tendão sem a ruptura. Aqui seria uma outra imagem da bolsa serosa. Aqui como é que a gente vai fazer o acesso a essa região, né, do espaço. Aqui são as 3 locais de introdução. Aqui seria o espaço entre o tendão que está aqui embaixo e o osso aqui em cima, que é o acrômio, e a bolsa serosa, essa estrutura mais felpudinha aqui, né? Essa região aqui. Essa aqui é a bursa. É a bursa aqui, né? Aqui o ligamento sendo cortado, existe um ligamento que a gente corta, que é o coracoacromial, que ele faz parte dessa síndrome, que a gente chama síndrome do impacto, que o tendão se choca contra essa estrutura. Aqui eu vou mostrar como é que é feita. Nessa situação, a descompressão subacromial, quando você tem a tendinite do ombro ocasionada pelo impacto do tendão contra o acrômio, né? E não tem a ruptura, você faz uma descompressão. Notem que aqui o ligamento está todo frangeado, que existe um contato anormal da parte do tendão que está aqui embaixo, né, com a parte aqui em cima. Então, o normal seria ele estar todo lisinho, né? Todo lisinho. Quer dizer, esse atrito faz ele ficar esfiapado, exatamente. Aqui tem o tendão aqui em cima, nós estamos vendo um tendão que estava íntegro, né? Aqui nós estamos passando aquele bisturi de radiofrequência para tirar a parte do tecido, desbrida, até desnudando o osso, né? Mostrando o osso todinho já aqui. É osso. Aqui já é a parte óssea, a parte inferior do acrômio. É esse osso que esfiapou o tendão. Esse osso que raspou, que forma um esporão ali e que acaba atritando embaixo. Aqui com aquela lâmina óssea, né, que nós já mostramos, nós vamos fazendo um túnel ósseo e isso vai aspirando, que tem um sistema de aspiração, e você vai diminuindo a espessura do osso, que a gente chama de descompressão. A gente descomprime aquela região que o tendão está sendo apertado. Quer dizer, né? todos esses branquinhos aí são pedacinhos de osso que estão sendo aspirados, Eles estão sendo aspirados. Flutuando. São flutuados que pelo osso você vai aspirando pela próprio shaver, né? E assim você faz o osso já todo desnudado, já todo lisinho, perdeu aquele bico, né? Já não tem mais. Antigamente tinha que abrir isso aí, comer com formãozinho, Exatamente, né? a gente usava um formão como fazia a forma mais tradicional, né, da cirurgia. Aqui o aspecto do manguito, aqui a parte anterior, que é o subescapular, são 4 músculos, o subescapular na frente, o supraespinal em cima, aqui 2 músculos atrás. O que mais atingido é o supraespinal que está em cima. Aqui uma imagem, esse tendão aqui em cima, que é o que se choca junto nessa borda do osso aqui, que é o acrômio, e tem o ligamento na frente aqui também, que faz parte da síndrome. Aqui o ligamento,
a ponta do osso aqui. Às vezes forma um esporão aqui, que nós raspamos com aquela cânula, com aquele shaver, né? Aqui uma ruptura do manguito, né? Nós estamos num espaço intraarticular, mostrando aqui um tendão do bíceps que também estava machucado, foi feita uma retirada desse tendão, que também é uma cirurgia que você pode fazer. E aqui a gente faz um reparo desse tendão. Aqui a ruptura do manguito, o osso, o húmero aqui embaixo, né? Estamos colocando uma âncora junto aqui os fios saindo, que vocês notem naquelas janelas, e é com aquele sistema de captura de fio, você dá um ponto no tecido, captura o fio e dá o seu ponto aqui. E ancora ele no osso. E ancora esse no osso novamente. E assim Através você dessas tem uma fixação do tendão junto do osso, que é o local de origem do tendão, né? E isso só é possível ainda se as lesões não são muito grandes, né? Porque o que não pode é deixar ir doendo o ombro, que não sei se você tem essa ideia, né? Então, quanto mais esperar, pior é, né? O que na realidade o que acaba acontecendo é que essas lesões são progressivas, né? No sentido de você ter, o uso faz aumentar a lesão, né? E na realidade a artroscopia, existe uma forma de você acessar isso mais rapidamente, com menor agressão, do que se fazia antigamente, né? As lesões grandes são desafios importantes na parte artroscópica, mas é possível você reparar lesões grandes, né, do ponto de vista artroscópico, através de técnicas também de suturas que você pode fazer essas reparações. Quem olha isso às vezes acha que é simples, mas isso, a curva de aprendizado é longa. É bastante, né? grande, é bastante grande. É extremamente, tecnicamente difícil fazer isso daí. Então, é interessante no site da própria Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, tem mais informações sobre isso. Tem lá a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro, né? Existe. Que tem bastante coisa sobre isso. E você está de parabéns aí pelo pioneirismo, né? Pioneirismo, mas pela continuidade numa obrigado. Técnica de ponta. Né? Exatamente. Hoje praticamente acho que 80% do que você faz é artroscopia. É tudo artroscopia. Se falava no passado, assim, qual que seria o futuro da cirurgia do ombro, se falava que era a cirurgia artroscópica. Hoje, esse futuro já chegou. Já chegou. Hoje a cirurgia... Que o ombro é o que está mais avançado. O ombro e o joelho estão mais avançados. São as duas especialidades que estão bastante avançadas. Muito bom. Parabéns, Arnaldo. Obrigado aí, viu, pela sua participação. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. E você tendo mais sugestões de pauta ou querendo entrar em contato com o Dr. Arnaldo, só entrar no site www.haoc.com.br e manda suas sugestões. Fica ligado. Semana que vem a gente volta. Até mais. Medicina de ponta.